Seja bem-vinda ao meu canal no YouTube. Eu sou a Marina Ascari, fonoaudióloga formada há 15 anos e eu tô aqui para te ajudar a entender sobre o rejuvenescimento facial natural. Massagem facial, exercícios realmente funcionam? Vamos entender melhor um pouquinho tudo isso? Vamos começar entendendo um pouquinho melhor o nosso rosto. Nós temos algumas estruturas que definem, né, como a gente vai ser. Então começa tudo ali pela estrutura óssea. Gente, estrutura óssea não tem muito que a gente possa fazer de forma natural e até com procedimentos estéticos a gente não tem como mexer. Precisa realmente ser algo cirúrgico, se for o caso, como por exemplo, uma alteração aqui na mandíbula, né? Então ela é muito para frente ou ela é muito encurtada, alguma coisa na maxila. Então tudo que for ósseo, ele interfere no nosso formato do rosto, mas a gente não tem recursos que não sejam cirúrgicos para melhorar. E com o envelhecimento, a gente vai perdendo, a gente vai absorvendo essa parte óssea. Então é natural que a gente vá perdendo voluminho aqui, ó, nessa região onde nós temos mais osso, aqui também na parte orbicular, o ângulo aqui da mandíbula vai modificando e isso, gente, é natural ao envelhecimento. A gente precisa entender que o tempo está passando, que o nosso corpo inteiro vai modificando e tá tudo bem. Óbvio que a gente sempre quer melhorar, que a gente quer ficar mais bonito, que a gente quer rejuvenescer, até por isso que você está aqui vendo esse vídeo, não é? Então a gente vai pensar em estruturas que a gente tem mais controle, porque a parte óssea, infelizmente, a gente não tem muito o que possa fazer. Quando eu penso em estrutura do rosto, o que mantém meu rosto mais firme? Eu tenho que pensar em gordura. Então, quando eu tenho aqui um aumento de gordura, seja ele porque eu ganhei peso, ou realmente a gordura que nasce com a gente, nasce e morre, né? Mas que a gente também vai perdendo com o envelhecimento, essa gordura me dá preenchimento. Por isso que, quando a gente envelhece, a gente vai perdendo essa gordura que é natural, e esse rosto vai perdendo um volume. Ou se você tinha um sobrepeso, ou enfim, emagreceu por algum motivo e você tinha o rosto mais cheinho, esse rosto também pode derreter. Por quê? Porque gordura é sustentação, ok? O que mais sustenta o nosso rosto? Musculatura, pele, ligamentos. E aí a gente vai trabalhar nessa ideia um pouquinho mais. Então vamos pensar aqui, ó, musculatura. A gente tem muitos músculos no nosso rosto e eles são todos interligados. Então, embaixo dessa pele aqui tem muito músculo. Quando eu penso em músculo, se eu não utilizo ele, ele tende a atrofiar. Não é uma atrofia de, nossa, não vai funcionar, né? Nunca mais, como se eu tivesse uma paralisia ali. Mas ele tende sim a diminuir essas fibras musculares, esse volume. Então, o rosto, ele também pode ser exercitado, ok? Nós já vamos voltar um pouquinho mais para isso. Se eu penso na pele, essa pele, ela precisa também de sustentação, de estrutura, de nutriente. Com o envelhecer, ela vai fazendo o quê? Ela vai ficando flácida, ela estica mais, né? Então eu tenho uma pele que ela vem mais, isso também pode dar o aspecto de derretida. Aí você junta tudo, absorção óssea, perda de gordura, frouxidão dos ligamentos que seguram o rosto, musculatura mais caidinha ali, mais, a gente vai usar o termo atrofiado, só para vocês entenderem melhor, mas não é necessariamente uma atrofia muscular, tá? Mas é esse músculo mais fraquinho ali, mais caidinho, e também uma pele mais flácida. Então eu tenho vários fatores que interferem no meu envelhecimento. Quando eu penso em rugas, o que causa ruga no meu rosto? A maior parte delas, gente, são rugas de expressão ou linhas de expressão, né? Às vezes se usa essa divisão de que quando tá ali no início, que é mais fraquinho, são linhas, e depois quando fica aquele sulco mais profundo, são rugas. Basicamente, é esse sulquinho, né, que fica quando a gente faz aqui os movimentos. Então, quando eu penso em musculatura, eu tenho que pensar que ela também pode causar as linhas de expressão. E aí a gente tem que pensar o que eu posso fazer para melhorar. Eu sei que você pensou em botox, provavelmente, mas o botox, dependendo como você coloca, a quantidade, em que plano, enfim, ele pode trazer uma aparência que não é legal, uma coisa que deixa o seu rosto engessado. Além disso, sempre tem risco envolvido, então pode causar pitose, né? Caimento aqui da pálpebra. Tem gente que depois de um bom tempo aplicando botox na testa fica com maior flacidez. Por quê? Né, aqui no olho, ele vai caindo. O mesmo músculo que levanta a nossa sobrancelha, que é o frontal, também trabalha nessa elevação.
Então eu posso sim ter uma flacidez depois de um tempo, de várias aplicações nessa região. Além disso, pode causar temporariamente um tipo de paralisia mesmo, então a gente precisa ter muito cuidado. Eu não utilizo botox, não faço nenhum procedimento e tenho várias alunas que também não. Vou inclusive colocar foto delas aqui e com resultados muito bons. O que a gente faz, gente? Quando eu penso que as rugas são causadas por movimentos repetitivos, muito fortes dessa musculatura, o que eu tenho que pensar? Que eu preciso melhorar a consciência desse músculo. Então eu não preciso ficar mexendo com força o tempo inteiro e a gente tem técnicas para melhorar isso. E nesse vídeo eu vou dar mais os conceitos, nos próximos que virão eu vou colocar essas técnicas para vocês também testarem aí. Eu também tenho um curso chamado Academia Facial, onde eu explico tudo isso, onde realmente tem o passo a passo de como fazer cada uma dessas coisas. Massagem, exercício, técnica do transporte, a bandagem elástica, enfim, a gente tem ali o passo a passo de cada coisinha. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para inscrição, caso você tenha interesse. Então, por exemplo, se você costuma sair na claridade, né, sem óculos de sol e ficar apertando muito o olho, ou se você sorrir muito em direção ao olho, você vai causar aqui os pés de galinha. O bigode chinês, né, que é uma das coisas que mais incomoda, mastigação interfere, essa perda de gordura, ou né, de emagrecimento ou do envelhecimento, a fraqueza muscular, como eu durmo, então se eu deito e amasso muito aqui, então a gente tem várias causas do bigode chinês e por isso a gente também precisa tratar olhando para esse todo. Isso, gente, então eu tenho as rugas. O que eu faço para melhorar ruga? Eu faço massagem facial. Quando eu tenho ruga, eu tenho um músculo que está muito contraído, ou que ele está contraindo ali com muita frequência, por muito tempo, né? Então eu tenho que pensar que eu preciso alongar. Então, se ele está amassado, eu faço o quê? Alongamentos. Por isso, determinados músculos do rosto, a gente entra com massagem facial. Já se eu estou com o rosto derretendo, com as quedas, as pitoses, né, que é o nome bonito ali do negócio, mas são as quedas que a gente tem no rosto. Então, de sobrancelha, de pálpebra, de bochecha, aqui do bulldoguinho, da papada. Quando eu tenho esse derretimento, para a gente chamar de uma forma mais comum, o que eu preciso fazer? Eu preciso fortalecer essas musculaturas que levantam. Então a gente fortalece o levantador aqui, ó, da sobrancelha, né, que eu expliquei para vocês, o músculo ali, o frontal e aqui da pálpebra também. A gente trabalha aqui as musculaturas que levantam o nosso rosto, ó. Então a gente tem, né, toda isso assim, são os músculos superficiais, porque a gente tem mais músculo por aqui. Então eu levanto aqui toda essa região. O lábio, quando o lábio vai envelhecendo, ele vai murchando, né? Ele vai perdendo volume. Então, com os exercícios, a gente consegue voltar o volume natural que você tinha. Não quer dizer que você vai fazer um preenchimento labial, não é isso. Mas a gente vai voltar o volume que você tinha antes. Por quê? Porque o seu músculo vai estar em pleno vigor, ele vai estar no melhor, na melhor forma ali dele. E papada, essa região toda. Então, quando eu fortaleço o rosto, ele levanta. Uma coisa importante de se falar, não adianta, ai, minha queixa é aqui, o bulldog, gente, para o bulldog estar aqui embaixo, ó, caidinho, o teu rosto inteiro tem que estar nessa descida, ele tem que estar derretido. Não cai aqui embaixo se aqui também já não tiver caído. Então não adianta, ai, o melhor exercício, ai, o que eu faço? Gente, a gente precisa trabalhar o nosso rosto todo, tá? Então, resumindo, nós temos músculos que nós vamos relaxar, alongar com as massagens e alongamentos e músculos do nosso rosto que nós vamos fortalecer. E sempre, sempre, sempre a gente precisa trabalhar o rosto todo. Se eu quero um rosto simétrico, se eu quero um rosto harmônico, se eu quero um rosto mais firme, mais jovial, eu preciso trabalhar ele num todo. Mas funciona fazer massagem, exercício? Bom, eu vou deixar um monte de exemplo aqui das minhas alunas para vocês tirarem as próprias conclusões, mas como profissional e como uma pessoa que aplica o que ensina também, né, no meu método da academia facial, sim, a gente consegue melhorar o nosso rosto, a gente consegue melhorar as rugas, a gente consegue rejuvenescer. A gente faz milagre? Às vezes parece que sim, mas obviamente não.
Você não precisa de procedimentos estéticos ou de cirurgia para ter um rosto mais firme e jovial. Porém, vamos pensar em exemplos aqui. Você emagreceu muito, tá com uma flacidez muito grande, assim, ó, de centímetros. Essa pele vem muito. Gente, às vezes não vai ter exercício, massagem, procedimento estético minimamente invasivo ali que dê jeito nisso. Vai melhorar? Vai melhorar, mas às vezes só mesmo fazendo um lifting cirúrgico para que você retire o excesso dessa pele que vai fazer. Não tô falando para, né, fazer aquela coisa daquela cara que nem mexe, não isso. Estou me referindo aos casos extremos, tá? Quando a gente tem realmente um excesso ali de sobra de pele, que pode ser num emagrecimento muito grande ou já num envelhecimento mais avançado. Eu faço outros procedimentos, botox, preenchedor, estimulador de colágeno. Você pode, por mais que eu não faça, mas você pode associar a academia facial, os treinos, né, do rosto com os procedimentos. Você só vai ter que fazer adaptações. Lá dentro da academia facial eu oriento tudo isso. Então, por exemplo, você não vai colocar nada com muita pressão, como ventosa, na área que você fez o botox. Por quê? Porque senão você vai fazer com que ele reabsorva mais cedo e passe o efeito. O que a gente faz? A gente educa essa musculatura, a gente ajuda esse músculo a se manter mais nutrido e realmente melhorar essa consciência muscular, fazendo com que o efeito do seu botox dure até mais do que o normal. Tem gente que 1 mês, 2 meses já tem o efeito indo embora. E, gente, custa caro. Custa caro, é o seu dinheirinho ali, né? Tem gente que aplica até 3 vezes no ano. Pensa que é uma grana do caramba. Então, se você tem como otimizar, melhorar e de repente até espaçar mais, né? Até pela saúde do seu músculo, até pela saúde do seu bolso, não que você não tenha dinheiro, gente, mas né, vamos gastar com uma brusinha, umas comidinhas, uma viagem, um negócio, a gente pode investir esse dinheiro, a gente tem outras maneiras, né, de dar um destino para ele. Então, se a gente tem como melhorar, por exemplo, eu faço estimulador de colágeno, né, coloquei ali fios, enfim, gente, tudo que a gente faz com as massagens, com os exercícios, ajuda a estimular essa pele, essa musculatura. Então, sim, você pode associar os métodos sem problema. No próximo vídeo, eu vou te mostrar exemplos de como fazer massagens, exercícios, e vou até te mostrar outros acessórios, outras técnicas que a gente tem para rejuvenescer o nosso rosto. Se você ainda não segue aqui no canal, por favor, não esqueça de curtir esse vídeo e também seguir aqui no Marina Ascari.